Impressionistas, versão brasileira Audio News. Van Gogh. Vincent van Gogh é, de várias formas, o mais celebrado e certamente o mais mitificado artista da história. O gênio incompreendido que vendeu um único quadro a óleo na vida, mas cuja obra hoje atinge preço recorde. Hollywood o devorou, músicos e romancistas se inspiram nele e galerias do mundo todo recebem multidões de visitantes. Sua obra está em exposição. Sua pintura é mais pessoalmente expressiva que a de qualquer outro artista ligado ao impressionismo, um meio pelo qual sua vida tragicamente curta, intensa e perturbada pode ser narrada, assim tocando uma ferida universal que ainda lateja mais de um século depois. Vincent van Gogh nasceu em 30 de março de 1853 em Groote-Zundert, ao sul da Holanda. Seu pai era um pastor calvinista cujos passos ele tentaria seguir. Abandonando a escola aos 16 anos, seu primeiro emprego foi com a empresa de marchand do tio em Hague, e depois em Londres, onde Vincent deu os primeiros passos na tentativa de se tornar pregador, lecionando na escola dominical de Isleworth. De volta à Holanda, ele levou várias bombas na escola de teologia e acabou com um posto que ninguém queria: pastor de uma pequena comunidade mineradora na região de Borinage, no sul da Bélgica. Ele se apiedou muito da pobreza da região e abriu mão de suas posses e alojamentos confortáveis, indo morar em um casebre para se identificar melhor com os seus paroquianos. Mas a doença e o isolamento começaram a afetá-lo, e ele buscou refúgio em um talento natural, essencialmente autodidata: a arte. Após 2 anos em Borinage, Van Gogh deixou a região e o rebanho para se concentrar na arte em tempo integral. A obra-prima de Van Gogh, ele só usava tintas a óleo há 4 anos, e este é o resultado. Chama-se Os Comedores de Batatas. Foi pintado em 1885, quando ele estava morando em Nonan com os pais, a sudeste da Holanda. Essencialmente é uma pintura de contrastes, entre claro e escuro, e de certo modo uma homenagem ao maior pintor holandês de todos os tempos, Rembrandt. A próxima grande obra de Vincent foi uma natureza morta que ele afirma ter pintado em um dia. Trata-se de um quadro carregado de simbolismos religiosos e biográficos para Van Gogh. Van Gogh chegou em Paris em 1886, ficando com seu irmão Theo, que fazia carreira como marchand de quadros de vanguarda, impressionistas em particular, cuja obra apaixonou Van Gogh de imediato, começando a influenciar seu próprio enfoque de arte. Este é o Boulevard de Clichy, pintado por Van Gogh no início de 1887, um dos períodos mais felizes de sua vida. Não só sua técnica e principalmente seu uso da cor mudaram e se desenvolveram, mas Paris também começara a exercer influência no tema de sua obra. As fumaças morais e sociais começaram a desaparecer. Mesmo já com 33 anos, Van Gogh começou a estudar a cor com a paixão de um jovem estudante. Em vez de tentar retratar exatamente o que está diante de meus olhos, escreveu ele, estou usando a cor mais arbitrariamente para me exprimir com eficiência. Seu irmão o apresentou a muitas figuras de proa da cena artística parisiense, Monet, Pissarro e uma nova geração que incluía Toulouse-Lautrec e Seurat. Ele também desenvolveu uma amizade especial com Paul Gauguin. Mas Paris ficava cada vez mais opressiva para Van Gogh, que se sentia restringido pela cidade e alienado por um ambiente artístico que não o respeitava nem sequer reconhecia seu estilo cada vez mais expressivo de pintar. Me parece quase impossível trabalhar em Paris, escreveu ele, a não ser que se tenha um local de refúgio onde possa se recobrar e recuperar a tranquilidade e o equilíbrio. Sem isso, ficar-se-ia irremediavelmente embrutecido. Evidentemente, era hora de uma mudança, e assim, ele pulou em um trem na direção sul e foi para a pequena cidade de Arles, na Provence. Nos 2 anos seguintes, Van Gogh pintou quase todas as suas mais celebradas obras em uma explosão de criatividade virtualmente sem paralelo na história da arte. Em O Pomar Rosa, pintado logo depois que ele chegou na Provence, quando o inverno dava lugar à primavera no início de 1888, sua paixão infantil pelo universo natural intensificou-se. Mantenha seu amor pela natureza, escreveu ele para o irmão, pois este é o modo verdadeiro de aprender a compreender a arte. A cada dia Van Gogh caminhava pelos campos em redor, procurando temas para pintar. Ele quase não falava com ninguém, exceto com um carteiro, que se tornou um de seus poucos amigos na cidade.
E ele passava horas em seu quartinho de hotel escrevendo longas cartas para Theo e outros artistas, amigos, especialmente Gauguin, cuja visita ele desejava desesperadamente. Metafórica e literalmente, entretanto, as coisas ficaram muito claras quando ele encontrou um lugar inspirador para viver. E quando a primavera deu lugar ao verão, Van Gogh estava absolutamente encantado com Arles e a região provençal, uma área que atraía artistas há séculos, principalmente devido à sua luz brilhante, quase sempre ofuscante, que iluminava a cidade, os prédios e as pessoas, criaturas, como observou o holandês, que pareciam ter vindo de outro mundo. E foi aqui, neste local, em maio de 1888, que Van Gogh pintou um de seus quadros mais festejados. O interior do quadro de Van Gogh parece bastante com os comedores de batatas. Nos é dada uma imagem de um mundo particular, mas diferente de os comedores de batatas, ele está carregado da presença do próprio Van Gogh. Também diferente dos comedores de batatas, ele é ofuscante, mesmo que estejamos do lado de dentro. Também é um quadro onde se começa a brincar com jogos visuais. Uma piada velha entre pintores é colocar quadros dentro de quadros, e as pessoas tentam decifrá-los. Van Gogh faz isso. Ali estão dois retratos, um de um poeta e artista belga chamado Bock, à esquerda, e o outro de um soldado local. Estes são muito mais abstratos, ao nosso modo de ver, mas são desenhos. E lá está uma paisagem de Van Gogh, em cima da cama. Vejam o espelho. Van Gogh está aqui onde eu estou e estamos olhando para o espaço. O espelho retorna nosso olhar igualmente, mas não vemos nada nele. Ele fica do outro lado do espaço, do complicado espaço do quadro. E temos a própria mobília, esta cama maravilhosamente aconchegante. Há boatos de que esta pintura foi feita para assegurar a seu irmão Theo que Vincent estava bem. Em outras palavras, aqui estou, em bem-aventurança doméstica. Este é meu santuário interior, tudo está perfeito. Mas aqui há também uma insinuação de tristeza. Há dois travesseiros, duas cadeiras, e a implicação é que este é o espaço pessoal de Vincent. Mas ele está desesperado para partilhá-lo com alguém. Em uma carta para o irmão Theo, ele diz que ia colocar um berço aqui, ou até uma figura feminina para transmitir aquela sensação de preenchimento ou complementação doméstica. No final, entretanto, somos deixados com o próprio Vincent, creio eu, retratado aqui. Este é um dos melhores autorretratos que ele fez, mas Vincent não é visto em parte alguma. Os girassóis de Van Gogh. Eles se tornaram o mais famoso e para alguns o mais infame quadro pintado nos últimos 150 anos. Ele fez 10 versões e uma delas, 101 anos depois de pintada, em 1989, foi arrematada em um leilão por 25 milhões de libras. Tornou-se um emblema de Van Gogh e, de certa maneira, esses quadros se tornaram muito maiores do que na realidade se mostram quando somos por eles confrontados. Mas o quadro todo é uma saudação de Van Gogh a seu amigo Gauguin, quando Gauguin estava chegando para visitá-lo. Em vez de ir ao campo colher girassóis ou quaisquer outras flores para enfeitar-lhe o quarto, ele resolveu fazer o que fazia melhor, ou seja, pintar 3 versões de girassóis e pregá-las nas paredes. E ele contou em uma carta a Theo que Gauguin dissera ter visto a versão de Monet de um girassol em Paris e achava a de Vincent muito melhor. Isso significou muito para Van Gogh. Finalmente, eu adoro a assinatura aqui. É revelador Van Gogh não ter assinado no canto do quadro, mas se identificado diretamente com o tema. E ali está Vincent em azul, pois é preciso equilibrar, mas é Vincent. E como ele explicou em uma carta a Theo, eu assino meu nome Vincent, porque as pessoas não conseguem pronunciar Van Gogh. A visita de Gauguin foi um período altamente criativo para Van Gogh, que trabalhou quase freneticamente. Uma impressão de competição ou rivalidade se desenvolveu entre os dois, com Gauguin tentando convencer Vincent a usar sua imaginação em vez de usar apenas os olhos quando pintava. Mas com Van Gogh retaliando, criando pinturas ainda mais expressivas e visualmente impactantes. Mas a intensidade com que Vincent estava trabalhando e a notícia de que Gauguin planejava ir embora detonaram uma crise. Nos primeiros meses de 1889, depois da automutilação, a saúde mental de Van Gogh se deteriorou bastante. Ele comia e dormia em um hospital em Arles, mas fazia incursões ocasionais à Casa Amarela para pintar. Mas isso causou consternação entre os habitantes que pediram que o holandês louco, como o chamavam, fosse trancafiado por ser uma ameaça à sociedade. Assim, o próprio Van Gogh pediu para ser internado em um manicômio, e em 9 de maio de 1889, ele chegou aqui, ao manicômio de Saint-Paul-de-Moselle, em Saint-Rémy, 25 quilômetros a nordeste de Arles. Nos pátios e nos 2 quartos, um que ele usava para dormir, outro que ele usava como ateliê, ele foi capaz de pintar vorazmente. E como ele disse a Theo em uma carta, ele estava arrasado de tristeza e tédio e precisava ir embora. Assim, após 3 anos no sul, ele finalmente junta as bagagens e volta para o norte.
Nos últimos 2 meses de sua vida, ele morou em Auvers-sur-Oise, perto de Paris, e o Dr. Paul Gachet, amigo e cliente de seu irmão Theo, cuidou dele. Gachet tentou curá-lo, mas acabou não tendo sucesso. Vincent continuou pintando a paisagem, mas com a luz cinza do norte da França agora dominante em sua obra, que ficou cada vez mais angustiada. A perturbação de seu estado mental foi exacerbada por uma sensação de isolamento e falta de raízes que o levou a pintar alguns dos quadros mais sombrios jamais criados. Esta é a última grande obra de Van Gogh, pintada cerca de 1 ou 2 semanas antes de sua morte. Chama-se Campo de Trigo com Corvos e mostra uma imagem de absoluto vazio e caos. Então, a raiz do quadrado, metafórica e literalmente, é a estrada aqui, que serpenteia pelo quadro e aí joga você em lugar nenhum, talvez no esquecimento logo adiante. Dá para ver lá, logo além do horizonte, e como num estalo posterior, como se o fantasma do desespero descesse sobre ele com pinceladas secas e curtas, ele coloca os corvos, esses grandes símbolos de agouro. Este quadro marcou tragicamente o local do suicídio de Vincent. Vincent van Gogh morreu com apenas 37 anos, tendo uma carreira efetivamente cravada em 9 dramáticos anos. Ele produziu quase 900 quadros, dos quais apenas um foi vendido em vida. Mas 10 anos após sua morte, sua arte e sua vida já estavam a caminho de se tornarem lendárias.